Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV. E, mais uma vez, aqui recebendo a jornalista Marlise, que sempre tem trazido alguma novidade, alguma coisa que ela ouve aí na rua, ou de alguns colegas, algumas colegas e pessoas que encaminham alguma notícia. Então, e hoje, vamos ver o que de importante que você trouxe? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, a dúvida de hoje, ela é muito comum. Nós usamos no nosso dia a dia, assim, constantemente. Todas as pessoas usam. É uma divergência entre o agente, escrito tudo junto, e o agente, escrito tudo separado, né? Tudo separado, não. O A separado do gente. Quando é que a gente usa um e quando que a gente usa o outro? Realmente é uma boa pergunta e há poucos dias eu quero até agradecer. Tive a oportunidade de explicar isso para o Zé Carlos. Ele tinha uma dúvida, né? Ele falou assim, como é que é essa questão de agente, né? Como é que a gente fala, né? Se a gente faz, a gente fizemos, como é que é esse negócio? Olha, então nós, como você já disse, o agente pode ser escrito junto, que ele faz parte do bloco de substantivo, né? Então, nós temos esse agente, normalmente é um profissional. Você tem agente de tudo enquanto é natureza. Quer dizer, você tem agente comercial, você tem agente literário, você tem agente de viagens, secreto, você tem agente... Então, é uma palavra muito rica. Você tem tudo, né? Esse agente pode ser uma série de coisas. Ele é um substantivo, portanto, é algo que indica alguma profissão das pessoas. Como nós temos na língua portuguesa, o agente da voz passiva, né? É aquele termo, aquele substantivo, que de verdade ele é o responsável por aquela ação, né? Isso foi feito por Joaquim. Então, quer dizer, está na voz passiva, mas o Joaquim é que fez. Ele que é o agente, né? Ele acaba sendo o agente. Ele não é o sujeito, mas ele acaba funcionando como tal, não é? Ele passa a ser um agente. Bom, então esse é o agente junto, tá? Agora, o problema mais sério é com o agente escrito separado, o agente, não é isso? Porque, de verdade, ele se tornou uma locução pronominal. Ele tem a função de pronome. E só que, curiosamente, veja, ele normalmente deveria representar a primeira pessoa, certo? Que é comum você falar agente, você estando sozinha, e comum você falar o agente estando em grupos. Quem vai fazer? A gente. Então, veja só. O certo até, né, apesar de eu fugir um pouco aqui da lógica, mas se eu estou sozinho e falo assim, pode deixar que a gente faz. Quer dizer, a gente faço, né? Deveria ser isso. Quem é, né? Mas o que ocorre? Automaticamente essa gente já levou o verbo para a terceira pessoa do singular. Agora, o que é mais curioso? Porque, né, nós estamos aqui agora nesse grupo aqui, né? Nós temos aqui 4 pessoas. E aí foi apresentado um problema e alguém falou, não, pode deixar que a gente faz. Há também uma certa falta de lógica, porque esse agente que falou, ele é da primeira pessoa, logicamente, levou o verbo para a terceira pessoa do singular, mas o grupo é plural, né? Até devia ser a gente fazemos. Pode deixar que a gente fazemos, ou seja, você estaria compartilhando com essas pessoas, quer dizer, todos estariam te ajudando a fazer aquilo. Mas não é assim que a gramática ensina. Então, o agente leva o verbo sempre para a terceira pessoa do singular. Independente de que ele seja um sujeito da primeira pessoa, a gente está sozinho, eu, ou a gente, nós. Então, por enquanto, nós não aceitamos
ouvir uma frase dessa de a gente fazemos ou a gente faço, não é? Que seria a gente e eu faço. Ou a gente nós fazemos. A gente nós fazemos. Isso não se aceita. Mas a gente não precisa de se arrepiar, porque isso pode acontecer daqui a alguns anos, isso acontecer. Porque a língua ela obedece a duas normas. Aquela norma que nós chamamos dessa coerção social, quer dizer, das regras e da criatividade. Então, como a criatividade do povo é tão viva, aí a língua tem que ceder algumas coisas que nem seriam normais, mas cede por causa exatamente dessa criatividade das pessoas. E as criatividades, normalmente, elas são interessantes. Às vezes a pronúncia é mais agradável, né? Uma série de coisas. Então é por isso que, né, acontece isso. Mas, então, podemos usar os dois, mas completamente diferentes um do outro, né? Um é um substantivo, o outro separado é a locução pronominal. E também manter a atenção na hora de conjugar o verbo com o agente separado, né, professor? Aí, né, se o agente está separado, então você já sabe que sempre ele vai para a terceira pessoa do singular. Do singular. Tá? Tá ótimo, professor. Quem sabe daí no futuro nem vai querer que seja nós, né? Sejam eles, né? Pode ir até para a terceira do plural, quem sabe? Mas são futuro, que Deus permita que não seja do nosso tempo. Por enquanto, então, ficamos desse jeito. Isso. Tá bom, professor, muito obrigada por essa explicação. Acho que a gente, nós todos, ficamos muito gratos, né? Porque foi bastante esclarecedor. Aí você salvou que a gente, nós todos, né? Então nós, aí tudo bem. Então tá ótimo. E agora nós vamos à nossa placa, que hoje teve uma pequena alteração, que é na verdade uma mensagem enviada pelo WhatsApp, muito comum nos nossos dias, né? Sim. E uma mensagem que traz alguns erros, o que não vai diminuir a culpa de quem redigiu errado, né? Então vejamos. Vamos lá? Vamos lá. Aviso hoje, eu aviso, né, naturalmente, aviso hoje, a gente não está funcionando, mas a partir de amanhã estaremos funcionando. Olha, meu amigo, tudo bem, esse aviso seu aí está interessante, que você está avisando hoje que a gente, né, não está funcionando, mas que vai funcionar. Olha, esse agente seu tem que ser separado, viu? Tá junto. O não tem que ter um tio aí por cima dele, viu? Não está funcionando. Mas a partir de amanhã estaremos funcionando. Olha, eu acho que, como você repetiu a palavra funcionando, e uma você escreveu funcionando, e a outra está certo, funcionando, seria melhor você falar assim, olha, aviso hoje, né, que a gente não está funcionando. Pode até colocar um que aí. Mas você colocou um mais, isso não existe, viu? Mais é quantidade. Aí você está falando uma coisa ao contrário. Então, mas, a partir, isso é separado, viu? Esse A tem que ficar separado do partir. Você colocou partir, tem que acrescentar um R aí. Mas voltaremos normalmente amanhã. A sua placa fica mais enxuta e muito mais tranquila para você. Você poderia fazer isso. Então, portanto, fica assim, aviso hoje que a gente não está funcionando, mas amanhã, a partir de amanhã, pode colocar a partir de amanhã, voltaremos normalmente. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos nessa mensagem. Eu acho que vai ficar muito melhor mesmo. Que bom, muito obrigado você também por esse zelo aí ao trazer essas palavras, viu? E vamos aguardar o próximo programa. Pode deixar que virá mais. E você que está nos assistindo, não saia daí, daqui a pouquinho estaremos com o segundo bloco do programa, recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso. Estamos iniciando o segundo bloco com a participação da professora Cláudia Cardoso, que é a coordenadora do curso de Letras do Centro Universitário de Caratinga. Seja bem-vindo, professor. Obrigada, professor.
Hoje a gente estava conversando um pouquinho, né, a respeito de férias, né? Enfim, férias, né, para muitos. Mas será que a gente pode mesmo sair de férias? O aluno pode sair de férias? Será que ele não precisa também, nesse período de férias, quem sabe até aproveitar um pouco em tudo, quer seja uma leitura, quer seja uma viagem, como um processo de aprendizagem? Né? O que você acha disso? Como o senhor bem disse, né, o Enfim Férias para um aluno, um estudante que está em processo, buscando aí um Enem, uma nota boa no Enem, ou mesmo a aprovação de um concurso, não é o momento de dizer enfim férias, porque corre-se o risco de entrar em férias, esquecer tudo, mudar totalmente a rotina, começar a fazer, se divertir com coisas que até tiram a energia, ou vão dormir muito tarde, ou acordam muito cedo. Ou seja, esse desequilíbrio, ele não é interessante. Então, o Enfim Férias para esse estudante não é uma boa medida. E como o senhor mesmo disse, o equilíbrio é o ideal para esse momento. Não é um momento também de o aluno, estou de férias, agora eu vou rever tudo aquilo que eu tenho dúvida e fazer uma agenda extremamente apertada, não tirar alguns momentos para o lazer, para o descanso. Ele corre um risco de se frustrar, porque as férias terminam e ele não atendeu aquela agenda super complicada que costuma o aluno fazer. Ele faz uma agenda apertada de estudar de manhã, de tarde, à noite, rever os conteúdos de diversas disciplinas e ao final das férias, que são rápidas, ele não fez nada, ele fica frustrado. Nossa, perdi as férias. Então é o momento do equilíbrio. Ou seja, não deixar de estudar e começar a se envolver somente com lazer, diversão, mudar o horário, a rotina de dormir, de alimentar. Isso não é bom. Ele vai perder energia, não vai ter energia para continuar a jornada do segundo semestre, que ela é bem maior do que no primeiro. Então é um momento de dividir lazer e estudo. Isso, se ele continuar na cidade, na casa dele, fica mais fácil, um horário para estudar e um horário para se divertir, para assistir séries, assistir filmes, dormir um pouco mais, ou seja, acumular energia e estudar. Dar um pouco mais de atenção àquelas disciplinas que são mais cobradas ou aquela que ele tem mais dificuldade. Redação, redigir, que sempre há dificuldade, sempre apresenta um maior grau de dificuldade. Então, que essas atividades sejam organizadas ao longo das férias. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, professora, seria, veja, quando o aluno ele sai de férias, às vezes, na verdade, ele se esquece mesmo, fala assim, eu estou de férias, não quero nada. Mas veja só, é importante saber que estudar é um trabalho. Quer dizer, é como se a pessoa estivesse trabalhando. Ele está trabalhando para ele mesmo. Sim, porque então, os concorrentes estão... mesmo que seja um pouco assim, desgastante, um trabalho, porque cada trabalho tem uma característica. Mas é muito gostoso a aprendizagem, Sim, claro. Quando se aprende alguma coisa, então, quer dizer, o aluno que passou um certo sacrifício, mas que ele viu o resultado, na viagem eu aprendi isso aqui, eu aprendi isso em geografia. Sim. Eu já li, não tinha entendido, agora entendi. E não tem jeito de abandonar, agir com inteligência, agregar tudo aquilo que já viu, que já estudou, à sua vida cotidiana. Como o senhor disse, vai fazer uma viagem, dependendo do lugar, museus, zoológicos, você estuda biologia, museus, história. Então tem como associar. É importante
que o estudante ele incorpore o estudo, né, como a sua profissão, como o senhor disse, e que ele esteja sempre procurando, agregando conhecimentos a essa vida de estudante. Porque é muito comum ele chegar cansado e falar, eu não vou fazer nada, estou de férias, e quando volta a coisa fica muito mais complicada. Então eu acho que aproveitar o momento para se organizar, para fazer boas leituras, assistir ótimas séries, ler aquele livro que, né, de lazer que está guardado há bem tempo, este é o momento. Mas não é o momento de estressar e querer aprender o que não aprendeu em 3, 4 anos, em 15, 20 dias de férias. A palavra aí é realmente equilíbrio. Que bom. Não, a gente entende que assim, o aluno, ele tendo o equilíbrio, quer dizer, não fazendo nada desgastante, o processo de aprendizagem se dá com mais espontaneidade, não é? Claro que há algumas técnicas, por exemplo, a concentração, né? Quer dizer, ele está ali estudando alguma coisa, mas ele está concentrado. Se envolver com aquilo, né? Envolver que está fazendo. Não é isso? Ou ele está simplesmente ali, mas pensando em outras coisas. Fazendo uma coisa automática. Se envolver mesmo com aquilo que está fazendo. Aí realmente... Acho que aí o sucesso é garantido. E o sucesso depende mesmo de muito trabalho, né? Então, não adianta falar, não vou fazer nada, porque o concorrente está estudando para tirar uma boa nota no Enem, ou no concurso, ou qualquer que seja o objetivo. Então, como diz aquele ditado, né, que não há céu baixo, né? Não há céu baixo. Você tem que ir em busca de, né? E principalmente o conhecimento, que de verdade a gente está percebendo que a sociedade está cada vez mais exigente. Sim, sim. Né? Você precisa de um funcionário, você precisa de uma pessoa que tem, assim, né, uma competência, que tem limite, que tem... É impressionante que às vezes não é só o conhecimento daquele assunto específico, né? Mas é uma série de conhecimentos que a pessoa precisa ter. E nesse momento, estar de férias, exagerando na diversão, dormir muito tarde, não alimentar direito, não fazer uma atividade física, só vai roubar suas energias para a próxima etapa. Pessoal, nós estamos encerrando aí o nosso bloco, o nosso programa de hoje. Quero mais uma vez agradecê-lo pela presença, pelas explicações claras, né? E pelo aconselhamento, né? É sempre muito bom. Isso é um aconselhamento aí a quem está saindo de férias, né? Para não estar perenemente de férias, né? Aproveitar com moderação. Isso mesmo. Pois muito obrigado. Obrigada, professor. E a você que tem nos assistido, nós queremos agradecê-lo e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.